No episódio de hoje, ele é referência educacional, professor renomado da Universidade de São Paulo e um verdadeiro exemplo de humildade e coragem. Doutor em comunicação e um dos fundadores do projeto Escola do Futuro na mesma universidade. Implantou e gerenciou programas de ensino híbrido e de educação à distância. Atualmente é professor, pesquisador e designer de projetos inovadores na educação com ênfase em competências, metodologias ativas, modelos híbridos e tecnologias digitais. Professor José Moran, é mais que uma honra recebê-lo aqui. Vem que o portal é seu. Olá a todos, professores. Quem é o professor José Moran? É um professor que nasceu na Espanha, veio para o Brasil porque pretendia ser padre, desistiu e continuou como professor aqui no Brasil. Minha família ficou lá, eu formei aqui uma nova família, tenho filhos, netos, dei aula em múltiplas faculdades, aqui em São Paulo principalmente, e trabalhei também em alguns projetos de educação básica, principalmente nonos anos, projetos ligados a mídias aqui em escolas de São Paulo. Fui professor na Universidade de São Paulo, na área de tecnologias voltadas para a educação. Vou fazer 80 anos agora, em maio, portanto, eu vivi toda a transição do analógico para o digital, o começo da internet, quando tudo isso era muito estranho. Criamos um projeto lá na USP chamado Escola do Futuro, que era a ideia de, quando no futuro estivesse tudo conectado, como seria a escola. Portanto, eu acompanhei todo este processo de mudança, de impacto da tecnologia digital, internet, depois mobilidade, agora inteligência artificial, e sempre com uma preocupação de não ser refém da tecnologia, mas saber usá-la a nosso favor, com a ideia de não ficar só dizendo que a tecnologia transforma tudo, mas também não ficar só com medo, na defensiva. O educador pretende isso, comunicar. E é isso que eu tenho feito, ser uma pessoa que tenta equilibrar o empreendedorismo na educação e, ao mesmo tempo, o cuidado, a curadoria, valorizar o professor, ver como ajudar o aluno a aprender. E é todo esse processo cada vez mais complexo, na medida que temos mais possibilidades, que está aí hoje chamando-nos a desafios maiores, quando podemos ter professores também virtuais, professores que conversam com a gente e aos quais podemos perguntar qualquer coisa. Então, é um novo mundo que está se abrindo aí com inúmeras possibilidades e também inúmeros problemas. O mundo, a educação, ela precisa mudar para acompanhar o mundo digital. Não tem como permanecer na mesma situação. Agora, quando olhamos para este mundo hiperconectado em que vivemos, o que significa educar hoje? Educar, basicamente, é sempre a mesma coisa, que significa, os princípios são os mesmos. Educar é ajudar as pessoas a que elas desenvolvam todo o seu potencial, que elas evoluam, que elas consigam fazer escolhas melhores, ter uma vida mais digna, poder conseguir um bom lugar profissional, desenvolver uma vida em todas as dimensões, no profissional, no pessoal, familiar, social, como também nas escolhas políticas, para contribuir para termos um país melhor. Então, a educação é todo esse processo de ajudar as pessoas a que tenham instrumentos para fazerem as melhores escolhas. Então, só que antes você precisava estar sempre junto de alguém mais experiente, que nós chamamos de professor, para aprender. E hoje está esse papel do professor muito mais. De um lado, ele é mais importante se ele souber
fazer esse papel, e ao mesmo tempo você tem também outros professores, entre aspas, que estão aí. Então, o que muda com o digital? Que você amplia todas as possibilidades, se você quiser, de aprender de forma muito mais rica, mais poderosa, mas também com muitas armadilhas. Então, aí é o pulo do gato de por que, principalmente, eu me dirijo a professores de educação básica, por exemplo, de escolas públicas, como é fundamental termos pessoas competentes que ajudem crianças a desenvolver suas competências leitoras, escritoras, numéricas, de mídias, para avaliar tudo o que vale a pena entre tantas coisas que nós temos possíveis. Então, o professor um pouco como aquele que desenha situações de aprendizagem, aquele que nos ajuda a compreender, aquele que nos orienta, o papel de mentor, tutor, mediador, desenhador de situações. Quando o pessoal me pergunta hoje, com a inteligência artificial aí, o papel do professor, o professor, principalmente na educação básica, ele é mais fundamental que nunca, mas é um professor muito mais qualificado, que precisa estar aí, diferente, assim, daquele professor que antes, muitas vezes, era meio que um papagaio, que ele pegava um livro e tal, fazia um PowerPoint e dava uma aula e pronto. Não, hoje o professor tem que ser alguém muito vivo, acolhedor, atento, preparado, porque se um aluno te faz uma pergunta e você dá uma resposta meio vaga, e ele faz essa mesma pergunta lá no ChatGPT, no Gemini, qualquer IA que ele tiver no celular, ou tem à mão, e a resposta do celular for muito melhor, você perde a credibilidade. Então, o professor ele tem que ser muito bom intelectualmente, muito bom no relacionamento, e com isso ajudar o aluno a dizer: a tecnologia é boa, mas eu sou melhor, eu te ajudo naquilo que a tecnologia ainda não é capaz. No olho no olho, no encontro, no afeto, no acolhimento, em saber escolher, em adaptar-se ao local onde você está. O professor conhece tua realidade, conhece cada um de vocês de forma viva, e não simplesmente através de algoritmos como a tecnologia faz. Professor, nós frequentamos durante as capacitações várias escolas, vários municípios. É generalizado a resistência do professor no uso dessas ferramentas, como a tecnologia e a inteligência artificial. O que o senhor acha disso, referente a isso, assim? Por que existe tanta resistência dos professores hoje? A mudança, né? Nessa mudança. Está havendo uma mudança que é muito mais ampla, não é só na educação, é no trabalho, na vida, e cada vez vai se aprofundando como o impacto da tecnologia cria muitas oportunidades, mas também ela fecha portas. Eu estava lendo agora, antes de começar, por exemplo, que a Amazon treinou 2.000 ou 3.000 engenheiros para soluções em várias áreas. Depois de 1 ou 2 anos em que eles treinaram a inteligência artificial, tal, agora eles foram todos demitidos e substituídos pela IA. Então, vocês veem que não estamos falando de situações muito simplórias. Então, na educação é muito mais complexo, é mais demorado, mais regulado, temos ela está muito quadrada em relação a esse mundo que está aí, e o professor pode resistir mais porque ele tem assim, já um hábito de ensinar que até agora fazia sentido, que era que ele explicasse tudo, que ele
tirasse as dúvidas do aluno, que ele, enfim, ele podia resolver, ele com os 30 ou 40 alunos, dependendo assim, da classe, podia dar conta, mas hoje, como eu disse, o aluno tem, assim como você, professor, tem, um outro professor a teu lado, vamos dizer assim, uma espécie de copiloto, coprofessor, entre aspas, que ele tem um acesso à informação que é fantástico. Então, em lugar do professor ver que isso pode ser útil, se bem utilizado, quando você fica resistindo, há uma resistência que diria que é legítima, que é não embarcar numa espécie de utopia, de delírio, dizer agora realmente a tecnologia vai nos trazer toda a solução, porque esse é um discurso que o professor ouve há muito tempo e ele desconfia, e ele tem razão até um certo ponto. Eu, que sou bem mais velho, claro, que todos vocês, eu ouço esse discurso que a tecnologia transforma a educação há pelo menos 50 anos. Então, mesmo quando havia tecnologias mais simples, como o rádio educativo, a TV educativa, depois a internet, o cinema antes educativo. Antigamente a televisão, o Telecurso 2000, né? Já é posterior, eu estava chegando muito antes do telecurso, já se prometia que a educação ia chegar para todos. Então, o telecurso já é uma forma muito avançada de educação à distância, então podemos aprender com a tecnologia há muito tempo. Mas o professor ficava meio desconfiado do discurso de que a tecnologia, ela transformaria a educação e, de alguma forma, ele se sentia ameaçado no processo. Quando eu dou palestras sobre o uso da inteligência artificial hoje e tal, o pessoal me pergunta, e eu vou ter trabalho, meu emprego corre risco? Então, ele está também um pouco assustado, e isso aí tem que ser bem trabalhado. Significa, tem que dizer aos professores, se eu digo, se você está ensinando crianças, você tem, digamos, está num momento, num período, numa etapa em que você é mais necessário do que nunca, mas você, se é um professor realmente de mente aberta e que está também articulado com todo esse mundo que está aí. Então, resistir, ficar só vendo os problemas, vendo problemas éticos na tecnologia, vendo que há possibilidade de mentir, de enganar, de ter os dados serem explorados, que são realidades, só isso é olhar o copo, meio copo do que complica. E você tem que olhar também o outro meio copo daquilo que te ajuda. Quer dizer, o professor é alguém que tem que abrir caminhos, orientar. Você não pode fechar a criança num mundo fora de todo esse acesso que ele tem. Então, eu vejo que nosso papel, ele é equilibrar essas possibilidades que nós temos aí e andar com cuidado para não embarcar só numa onda de tecnologia. Mas para você poder embarcar, você tem que dominar, você tem que acessar, você tem que saber do que estamos falando, não só teoricamente, você tem que saber praticamente. O professor tem que fazer hoje cursos de atualização permanente sobre a educação digital, e agora dentro da educação digital, todas as possibilidades da internet, da inteligência artificial generativa, que nesses últimos 3 anos está avançando de forma assustadora. Então, eu mesmo me assusto com a familiaridade com que eu hoje transito com várias destas plataformas, que, entre aspas, me conhecem, porque já eles procuram no que eu já acessei, me chamam pelo meu nome, e eu dialogo quase como estou dialogando com vocês. Então, seja em português, ou, por exemplo, em inglês, quando eu quero manter
a prática da língua para não enferrujar muito. Então, eu crio um cenário, digo, eu estou aqui, eu estou falando agora com plataforma de professores de Campo Grande, no portal do Educador, e eu quero que você me diga como é esse portal, o que é isso, em inglês, me explique, me faça perguntas, e eu depois corrija meu inglês, e ele fala, ele vai lá no portal, checa em segundos, me traz respostas. Então, tudo isso é muito fascinante e muito assustador. Tem professores que só veem os problemas, e tem muito educador também que dá palestra só apontando problemas. Então, os perigos da inteligência artificial. E é verdade. Eu estou dando um curso online para professores sobre as metodologias ativas, criativas com a inteligência artificial. E são professores de graduação, de pós-graduação e de educação básica. E as perguntas que eles me fazem o tempo todo é do perigo que tem aí. Digo, mas escuta, não veja, tem perigos, mas se você fica no perigo, como dizendo, eu vou na rua, estou vendo, a qualquer hora um carro pode me atropelar, eu posso bater, eu não saio de casa, entende? Porque os perigos são reais. É possível que um carro bata, mas eu tomando cuidado, eu posso andar de carro, mesmo numa cidade como São Paulo, onde eu estou aqui. Eu cheguei aos 80 anos e continuo andando de carro e sabendo que há perigos, mas continuar andando, vivendo. Então, é essa mentalidade que a gente tem que trabalhar com os professores, de ir com cuidado, de não embarcar em qualquer delírio, mas primeiro experimentar, conhecer, no que você puder orientar teus alunos também para que eles não embarquem de uma forma exagerada na tecnologia, mas que para eles o digital, o presencial, virtual, tudo isso está tudo misturado, o que nós chamamos de mundo híbrido, tudo está cada vez mais misturado, porque faz parte da vida. Eu estou falando com vocês, eu estou em São Paulo, vocês estão em Campo Grande, vocês que estão assistindo, assistem de vários lugares aí do Mato Grosso, ou de onde for, porque se você coloca isso no YouTube, qualquer um que quiser, que tiver alguma informação e acessar, pode acessá-lo de qualquer lugar do mundo. Então, a gente tem que explorar todo esse potencial a nosso favor e não só olhar o negativo. Então, a mensagem principal aos professores é: vocês são necessários, que é o título deste podcast, você é sumamente necessário, você é mais necessário do que nunca, mas é necessário como pessoa aberta, uma pessoa atualizada e uma pessoa muito afetiva, muito carinhosa, muito acolhedora. Então, você tem que ser competente na tua área, seja matemática, ciências, línguas, onde você for, tem que dominar o assunto, a tua especialidade, dominar as relações, como você convive com pessoas, e dominar as tecnologias que estão aí também. Então, aí você se torna necessário. Se você ficar com medo e só dizendo, só vejo problemas, você vai, com o tempo, ficando para trás. E outros mais empreendedores, outros professores mais atentos, vão tomar teu lugar ou vão ocupar os lugares na educação melhor remunerados, que dão um maior retorno, porque o mundo não espera pelos seus medos. Ele vai avançando, mesmo com todo esse mundo, com guerras que nós estamos, assim, brutais, mas o mundo continua, tenta se adaptar, e a escola também tem que se adaptar para entender que estamos preparando essas crianças que hoje têm 5, 6 anos, 7 anos, para quando eles forem adultos, em 2050, dentro daqui a uns 15 anos, eles vão viver num outro mundo, que eles vão ter realidade virtual aumentada, podem falar com robôs o tempo todo, e o professor
cada vez vai ter um papel de ser criador, empreendedor, o grande interlocutor que integra tudo. Então, se hoje estamos assustados com o início da IA, para esses alunos que vocês têm hoje, vocês têm que prepará-los para que eles consigam enfrentar um mundo que vai ser muito mais complexo, muito mais aberto, para superar essas desigualdades brutais que temos no Brasil, e dizer a cada aluno, principalmente da escola pública, que são alunos, a maior parte de classe baixa, alunos pobres, muitas vezes que vêm de lares em que eles recebem ou tem violência, ou tem uma visão muito negativa, recebem muitos nãos na vida, dizer que eles podem evoluir, que eles podem transformar suas vidas, que eles podem empreender. Então, a escola tem que ajudá-los a que eles saiam de uma visão um pouco de opressão e um pouco de negativismo, dizendo, não, eu sou pobre, nasci pobre, como se fosse o destino. Não, realmente a pobreza é uma condição de desigualdade, digamos, quase que estratégica, na forma como está organizada um pouco no Brasil, uma desigualdade obscena. E é pela educação que podemos ajudar a diminuir um pouco esse fosso que nos separa entre aqueles que têm acesso a tudo, e todos os bens, e aqueles que têm que lutar demais para poder sobreviver. E hoje a tecnologia também, se a gente não a regular de uma forma cuidadosa, ela serve ou ela ajuda a aumentar esse fosso que nós já temos quando na escola pública, se as políticas públicas elas forem bem desenhadas, ela nos ajuda a dar acesso àqueles que às vezes em casa não têm acesso, e além do acesso, dá toda uma formação para o uso equilibrado, aberto, ético, nesse acesso, para que você consiga realmente sair de uma visão meio de negativista, meio de opressão, dizer não dá, para uma possibilidade de encontrar caminhos que te ajudem a levar uma vida mais decente, mais humana, mais plena. Fiquei feliz ali, eu vendo meu filho, né? Meu filho tem 8 anos, e ele estava, a missão dele, né? A atividade do final de semana que o professor deu, foi ele fazer um vídeo fazendo um prato culinário junto com os pais, né? Então foi muito legal, eu achei, tá colocando a tecnologia, tá ensinando, né, comunicação, ele tá se comunicando com o vídeo, ele tá ensinando o ato do preparar ali, de fazer, né, do processo, né? Ele entendeu que tem que esperar o processo, tem que esperar o cozimento, tem que esperar a temperatura. Então isso é um professor inteligente que está se adaptando à tecnologia, né? E teu filho, se quiser, depois vai descobrir que pode fazer um vídeo totalmente fake. Ele pode querer dizer, estou fazendo um prato, e esse prato ser totalmente feito com inteligência artificial. Entra no Gemini e você faz um vídeo em 2 ou 3 minutos dizendo que você fez esse prato e não fez. Então, esse é o grande problema que nós temos hoje, que o professor, você falou que a tecnologia, ela tem os 2 lados. Nós temos que ajudar aquele que seja criativo, faça, e ao mesmo tempo a distinguir, a tentar avaliar toda aquela fantasia ou imaginário ou algo que pode ser feito rapidamente, que não é real. Meu filho, que mora nos Estados Unidos e está trabalhando de diretor de criação de uma dessas empresas de tecnologia lá na Califórnia, ele pegou uma foto minha de quando tinha 30 anos, que eu tinha cabelo, e enfim, e era, claro, jovem,
E ele me fez cantar uma música em inglês que eu nunca cantei, nem a conhecia, e parecia perfeito. Quer dizer, ele criou um vídeo que, se eu coloco aqui, posto no YouTube, posso dizer, olha como é que eu canto bem uma música em inglês. E era tudo fake, a partir de uma foto estática. E parece real. E não é difícil de fazer. Você faz em minutos isso. Então, temos o lado bom de estimular que o aluno crie uma experiência, por exemplo, culinária, e temos também outro lado, que é dizer às pessoas que, mesmo que possam fazer um vídeo simulando, fingindo que sabem fazer a culinária, dizer, é muito importante, se você quer aprender de verdade, você tem que experimentar realmente, e não simplesmente fingir, não simplesmente usar a tecnologia como um atalho para livrar-se de uma tarefa. Então, esse é o papel nosso, dizer, na educação você pode, como sempre foi, ir por dois caminhos. O caminho dos atalhos, dizer, fingir que aprende, que sempre aconteceu, aqueles alunos que enganavam o professor, colavam na prova, colocavam o nome no trabalho, e que hoje podem fingir que aprende também, pedindo para o ChatGPT que ele faça teu trabalho, que ele entregue, e você entrega como se fosse seu. Até pode tirar uma boa nota, mas você não aprende. E aí, não adianta só ter um diploma hoje, o diploma ajuda só para o primeiro momento de uma entrevista, mas depois você tem que mostrar competência, porque você está concorrendo com inúmeras possibilidades de você tem que ser tão criativo que supere a criatividade que é feita com a tecnologia. E se você não treina isso desde pequeno, se você não experimenta, se você vai se escapando, vamos dizer assim, das experiências reais de aprendizagem, você está dando um tiro no pé. Você pode até ter todos os títulos que quiser, mas as pessoas pensem, por exemplo, eu falo espanhol bem porque eu nasci na Espanha. Se você me diz, não, eu falo espanhol, fiz um curso, fiz vários cursos aí e tal, eu te digo, ok, vamos conversar. E eu começo a falar em espanhol e você não me entende, não adianta você me trazer os diplomas. Você tem que mostrar a competência na língua, é a mesma coisa. Então, hoje não adianta só ter títulos, o que adianta é você realmente aprender com tecnologia, aprender com a experimentação, com metodologias ativas, aprender a resolver problemas, aprender a usar as mídias. Então, é tudo isso aí. Então, a escola tem que ser muito viva, muito interessante, muito experiencial, sair muito daquela aula expositiva só. A expositiva, às vezes, é fundamental que um professor te explique uma coisa, mas depois você tem que experimentar, você tem que fazer por você mesmo. Não adianta eu ter um bom professor ao meu lado me ensinando a dirigir um carro, se eu não fico no volante, eu não coloco isso na prática. O professor não pode dirigir só por mim, se eu quero aprender a dirigir. É assim na vida. Com frequência ouvimos essa pergunta aqui, ó. É possível ter uma aprendizagem profunda sem uma aula expositiva tradicional? Veja, eu gosto da aula expositiva em alguns momentos. Então, por exemplo, se eu tenho pouco tempo com um grupo, eu vou ir a Campo Grande e vou dar uma palestra de 1 hora. Então, se eu faço uma dinâmica de cada um criar um vídeo naquela hora, não vou acrescentar muito, significa que eu tenho pouco tempo para explicar para essas pessoas o meu ponto de vista, a minha visão do mundo. Então, nesse momento, eu expor e que eles entendam o que eu penso, assim como eu estou fazendo agora com vocês. Vocês conheceram o que pensa um professor que tem essa idade, que passou por muitas experiências, muitas etapas, pode ser útil. Mas se eu tenho, por exemplo, um curso, faço um curso com vocês de como usar as mídias na educação, o papel delas, eu fico falando o tempo todo, horas e horas sobre isso, aí já não se torna tão produtivo. Então, a aula expositiva, em alguns momentos, ela é fundamental, mas ela tem que ser combinada com a experimentação real e com a tua pesquisa, inclusive inverter o processo.
significa, depois que você sabe ler e escrever, que já tem uma base de um pouco de acesso ao mundo através das linguagens, já com um domínio básico, depois que você é alfabetizado, vamos dizer assim, nos primeiros anos do ensino fundamental, você pode já, antes de ir para uma aula sobre um determinado assunto, preparar-se previamente, que nós chamamos de aula invertida. Então, você pode fazer pesquisa, você pode ver que dúvidas, você pode até tirar essas dúvidas com um professor virtual lá no chat GPT, ou se você quiser, por exemplo, eu tenho uma IA com todos os meus textos materiais, que chama-se educamosonline.com, aí você faz perguntas para mim, eu respondo como se eu fosse sou eu que respondo para você, não, eu não lembro, não sou eu que respondo, já a IA que eu construí responde para você. Então, veja, eu dou uma aula para vocês, e vocês têm dúvidas, antes de encontrar-me no momento presencial, você já tira as dúvidas comigo, porque a inteligência artificial me permite conversar com você antes da aula. Então, o professor vai conversar, não somente na hora da aula, mas antes da aula, a partir de todos estes recursos. Tudo isso vai estar nesses próximos meses, semestres. Todos os professores vão criar sua inteligência artificial, vão colocar suas aulas online, e os alunos podem acessar e conversar com esse professor virtualmente, de forma que na sala de aula você usa pequenos textos assim de explicação, algumas dúvidas assim mais sérias, e você organiza. Para que é a aula presencial? Aí é para aprofundar com um professor mais orientador, mais tutor, mais assim, o conhecimento, a experiência, debate, ir fundo naquilo que você já se preparou. Então, é esse tipo de aula que faz sentido, e o professor tem que aprender a ensinar de um outro jeito. Senão, nós estamos meio enganando os alunos. Se o aluno também ele não coloca em prática, se ele não faz um trabalho, se ele acha a tecnologia, como eu disse, simplesmente como um atalho que lhe facilita tudo, nós estamos nos enganando todos. Aí fingimos que ensinamos, o aluno finge que aprende, e isso é um desastre a longo prazo. Que a educação, ela pode ser lúdica, pode ser legal, você pode fazer através de jogos, de brincadeiras, contar histórias, tudo isso é ótimo. Mas ela tem um momento de reflexão, tem um momento de aprofundamento. Isso exige certa disciplina, certa organização. A reflexão significa parar, meditar, comparar. Isso tem um certo esforço aí. Se não misturarmos o jogo, a brincadeira, com esse esforço do refletir, não aprendemos. Porque para brincar, não precisamos ir para a escola. Então vamos jogar futebol, vamos lá no campo de futebol. Nós temos lugares onde é maravilhoso brincar, ou fazer esses jogos virtuais, assim, no computador, ou no tablet, ou, enfim, no celular. Mas isso não é, o aprender não é brincar só. É um brincar para ir longe. E se você não vai longe na experimentação, na reflexão, na resolver problemas que te aumentam as competências, você não vai longe. Quer dizer, você vai passando. E o que eu tenho visto, assim, de muitos alunos que vão passando de ano, não aprendem a ler profundamente, não aprendem a escrever corretamente, não aprendem a expressar-se bem, não aprendem a compreender contextos complexos, e aí vão ficando para trás depois na vida, ou vão sendo dominados por aqueles demagogos que nós temos hoje, influenciadores que os levam para qualquer lugar, que falam qualquer bobagem e vão atrás.
Então, a escola tem que preparar para que você saiba fazer escolhas que sejam reais, saber escolher depois políticos que vale a pena e não aqueles que vão nos enganar. E boa parte, eu acho, de toda a educação nossa na escola, ela não foi uma educação crítica a valores. Nós estamos vendo muitas pessoas se levando por muitos falsos profetas, que eu chamaria assim, e eu acho que uma parte de toda essa falta de pouco de consciência social, consciência cívica, consciência política, ela vem de uma escola um pouco alienada, uma escola mal preparada, de professores também que não têm assim todo esse dinamismo, essa força de ajudar os alunos a fazerem, por exemplo, debates pró e contra, que o aluno aprenda a entender argumentos, que o aluno enxergue, como eu fiz trabalhos há mais de 40 anos sobre como entender os jornais, como o jornal faz escolhas, comparar jornais, entender onde que é possível, onde tem fake news, que de lá para cá, isso aumentou muito, mas sempre foi difícil analisar como lidar com a informação, como sermos pessoas que sabem escolher que informações valem a pena, são relevantes. Se não fizermos isso, estamos preparando uma geração para ser alienada, ir atrás de milhões de seguidores. E vocês veem quem é que tem milhões de seguidores hoje no mundo, no Brasil. São aqueles que falam mais, fazem muita trucagem na imagem, vendem produtos. Então, muitas vezes são vazios de conteúdo, ou são pessoas assim que se comunicam bem, entre aspas, mas não tem, e tem conteúdo, e tem valores muitas vezes extremamente preocupantes. Professor, né? Porque o professor vai ter que botar o exemplo e falar que aquilo que está lá, que aquele influenciador está fazendo, aquilo não é real, né? E tem que botar ele no lugar, né? Que aquilo ali não existe, no mundo real aquilo não existe. Aí tem o carisma do professor em dar exemplos e mostrar o que é a realidade, né? Porque todo mundo hoje, a juventude vem e achando que vai ganhar dinheiro na internet, vai ficar rico, vai ficar milionário do dia para a noite. E a realidade não é essa. E todo mundo, você pergunta hoje, a maioria dos adolescentes, o que você vai ser quando você crescer? Eu vou ser youtuber. Tá? Todo mundo responde isso, mas não é assim que funciona a vida real, né? É diferente. Então, aí é o papel do professor de orientar esse aluno, né, com carisma, com acolhimento, e falar da vida real, como que é. Aí fazendo esses debates, trocando essa ideia com esse grupo de alunos, faz parte de uma aula que vai ser uma aula bacana, que vai levar conteúdo para esses alunos. Acredito na minha... Mas é isso. Agora, boa parte dos currículos estão cortando todas as áreas humanas, que são as que fazem pensar, fica mais a parte técnica, o ensino de matemática. Eu sei que tudo é importante, mas o currículo tem que trabalhar com todas as questões que são fundamentais para a vida. Eu sou favorável a que nós tivéssemos menos temas trabalhados no currículo, mas com mais profundidade. Não adianta você ensinar um monte de coisas que tudo vai mudar, o conteúdo vai mudar nos próximos anos, enfim. Não, mas aquilo que você ensina realmente que seja com profundidade, que haja debate, que haja, como falei antes, assim, uma vivência, uma reflexão, porque é melhor saber menos coisas com mais profundidade que muitas coisas assim superficialmente. Então, essa educação em profundidade significa também responder às grandes perguntas da existência. Isso tem que estar lá. De onde viemos, o que somos, para onde vamos, colocar-se essas questões também na escola. É importante não deixar isso só critério
pessoal, que a família resolva, que a religião resolva. Não se trata de doutrinação, se trata de ajudar as pessoas a fazerem grandes perguntas sempre, e que cada aluno encontre a resposta e o professor oriente. Há questões que eu não tenho resposta exata, mas eu tenho que orientar que o aluno seja um bom pesquisador e que ele saiba fazer escolhas da informação que são relevantes, que não se deixe levar pelo encantamento do que a mídia hoje, do que pouco a empolgação hoje que vem através das redes sociais, assim, do Instagram, do YouTube, parece que é fantástico, maravilhoso, e que muitas vezes é vazio. É quando vejo assim alguns influencers, como se diz, eu olho assim, alguns, digo, como podem ter milhões de seguidores? Quem é mais idiota? Esse influenciador, os milhões que seguem esse influenciador? Então, há algo aqui que na escola tem que ser muito, muito trabalhado, e a escola não vai dar conta de tudo, mas pelo menos ajudar a que o aluno tenha uma consciência de que está sendo manipulado, de que isso aí é fantasia, de que estão vendendo produtos assim, que o cara está lucrando em cima deles. Enfim, isso aí tem que ser dito com clareza. E se o professor não conhece esses mecanismos, ele fica ensinando algo que está lá no currículo, mas o aluno está fora. Enquanto isso, ele está tentando, está sonhando, está buscando, assim, como é que eu vou ser um grande influenciador. Esse para mim, é um dos dilemas que nós temos hoje, entre tantos. Assim. E veja, a escola, diante da tecnologia, ela fez um movimento que me parece que tem alguma justificativa, mas que é perigoso. Quer dizer, como o aluno está muito dentro das redes sociais e fica muito distraído e empolgado pelos jogos e brincadeiras e tudo que nós sabemos, a escola proibiu o acesso ao digital na sala de aula, a não ser em alguns momentos muito especiais. Eu entendo, mas o celular e todo esse mundo, ele faz parte da vida. E se eu educo simplesmente proibindo, eu não educo. Eu estou simplesmente retardando um problema. Quer dizer, bom, aqui agora eu consigo o que eu quero, que o aluno não tenha acesso a esse mundo. Mas se ele sai daqui, ele vai viver uma outra dinâmica. Então, a escola fica como uma espécie de espaço um pouco isolado do mundo. Será que esse é o caminho? E eu vejo que isso está chegando até no nível superior. Algumas faculdades aqui em São Paulo estão proibindo o aluno de faculdade também de usar o celular e o tablet, o notebook. Digo, será que nós estamos educando? É como o pai que em casa diz não pode, não pode, não pode, só diz não. Você não educa, você tem que saber dizer não, ter os limites, mas a educação é saber quando sim e quando não. Em que momento isso aqui faz sentido, em que momento não faz sentido. Senão você não aprende realmente. Então, educar também digitalmente significa, há momentos em que o celular atrapalha, ok? Nesse momento ninguém acessa, mas há outros momentos em que ele pode ser extremamente útil. E aí tem o professor também que integrar isso como uma proposta. E a gente, na educação, está muito acostumado a proibir mais do que a educar de forma criteriosa, porque dá mais trabalho. Professor, hoje falamos sobre o sentido da educação, o novo papel do professor, falamos sobre tecnologia, metodologias ativas e os desafios para o futuro. Que conselho forte o senhor poderia deixar para os professores 2026? Olha, professor,
se você gosta de estar com pessoas, você gosta de ajudar a que as pessoas aprendam, por isso é professor. Eu creio, primeiro, eu te apoio, porque é uma profissão que ela precisava muito mais ser apoiada, valorizada, melhor remunerada, mas também ela exigir mais uma formação maior qualificada e continuada. Mas o que você, se você quer continuar como um professor educador, eu falo de professor. Professor é uma profissão que você ensina algumas coisas, ok. O educador, enquanto ensina matemática, você está ajudando o aluno a desenvolver valores, fazer contato com projetos ligados à vida. Você ensina também através do exemplo, da tua forma de lidar, de falar. O aluno não só aprende matemática com você, aprende a ver-te como um espelho de adulto. Então, o que eu quero ser como tal professor ou como tal outro? Então, você quer ser uma pessoa que vai se realizando nessa profissão? Essa é uma escolha que eu fiz há muitos anos. Se eu quero continuar como professor, e eu às vezes era um pouco chamado, me ofereciam alguns outros empregos em que eu ganharia momentaneamente mais do que sendo professor, mas digo, se eu gosto de ser professor, eu tenho que fazer todo um trabalho que seja útil para os meus alunos e que seja útil para mim. Significa, eu tenho que me realizar enquanto eu estou ensinando, enquanto eu estou com os alunos, eu tenho que me sentir bem, que estou fazendo um bom trabalho. Então, é um trabalho extremamente necessário, útil, mas que ainda tem muitas... É cansativo muitas vezes, e às vezes dá desânimo, eu compreendo, eu também passei por fases de desânimo, mas se você consegue manter um bom relacionamento, uma relação afetiva com os seus alunos, se eles gostam de você, se eles veem em você uma pessoa confiável, vai ser muito fascinante continuar nessa carreira, nesse projeto de vida. Então, faça dessa profissão um projeto de vida, no sentido que você, enquanto ajuda os outros a aprender, aprenda também a viver como professor, como educador. Aprenda ativamente, faça da sua vida um grande projeto de aprendizagem, porque é disso que se trata. A vida é um grande projeto, e ela vai além da escola, ela envolve todos os momentos, em todos os tempos, e à medida que passa o tempo, esse projeto se torna mais complexo e exige mais escolhas. Eu estou envelhecendo, significa que minha saúde não é a mesma de quando eu tinha 30, 40 anos, eu tenho 80 agora, estou fazendo, então, eu estou envelhecendo, estou indo mais no médico, hoje à tarde eu vou no médico, mas mesmo assim eu mantenho a vontade, o desejo de aprender, de evoluir, de ser uma pessoa melhor, de fazer as coisas de uma forma mais equilibrada, de me sentir mais realizado, mesmo em condições físicas não tão ideais. Então, eu vou cuidando um pouco do físico, vou fazendo exercícios, eu vou cuidando da alimentação, vou relacionando com as pessoas, virtualmente ou presencialmente, depende de cada momento, mas eu vou crescendo também junto, eu vou aprendendo com os demais. Então, veja, é um professor que já não está na universidade hoje, porque me aposentei, mas continua aprendendo, e continua ensinando, e continua evoluindo, e envelhece, mas envelhece com afeto, e envelhece tentando também acompanhar o tempo, e não ficando vendo só os perigos, os problemas.
olhando um pouco para o futuro, que se meu futuro pessoalmente acaba daqui a pouco tempo, poucos anos, já sei, mas que ele vai continuar, a humanidade vai continuar. Então, eu vou ajudando as pessoas que se encontram comigo, que entram em contato comigo, presencialmente, virtualmente, como vocês agora, a que acreditem, se vocês querem, se vocês percebem que isso faz sentido, que vale muito a pena evoluir como pessoa, evoluir na docência, dentro da sala de aula, fora da sala de aula, no teu espaço familiar, na relação com teu companheiro ou companheira, com teus filhos, se você os tiver, com os amigos, com as organizações em que você participa, você tornando-se uma pessoa coerente, humana, atenta, afetiva, com os demais, mas também com você mesmo. Você vai aprendendo, você vai se autoeducando, você vai vivendo um processo que é muito rico, enquanto você ajuda os outros a aprender, de você continuar aprendendo, sendo uma pessoa melhor, mais honesta, e que vai enfrentando os desafios que a vida traz de uma forma mais tranquila e mais equilibrada. Se você aprende assim, se você vai nesse ritmo, vale muito a pena ser professor, porque o professor, ele ajuda a aprender aquilo também que ele aprende. Então, se você evolui mais, ajuda os alunos a evoluir mais. Se você é uma pessoa muito quadrada, você ajuda pouco os seus alunos, porque não basta só ensinar coisas, tem que ensinar vida, e essa vida você tem que vivenciá-la, e isso o aluno percebe. Então, há professores que são grandes mestres por isso, porque eles têm uma evolução como pessoas muito maior do que outros que só se dedicam a fazer cursos, enfim, que tudo é bom, mas que não levam isso para a vida. Então, desenvolva-se plenamente, desenvolva suas competências, faça o que é possível em cada etapa, não fique só reclamando, veja as possibilidades, tem muitas ofertas de formação gratuitas, faça isso, faça pequenas coisas, faça pequenas mudanças, esteja atento e viva que professor é a profissão mais fundamental para qualquer país no mundo, principalmente vocês que trabalham com crianças. É a etapa fundamental em que você define o futuro dessas crianças, é agora. Eles vão viver num mundo muito mais desafiador do que nós temos hoje. E você tem um papel importantíssimo para que esses fundamentos eles sejam sólidos, para que essas crianças lembrem de você como alguém que os ajudou a compreender melhor o mundo, a ter ferramentas, instrumentos para fazerem escolhas, para serem pessoas melhores, e que te lembrem depois, no futuro, dizendo, puxa, você me ajudou a ser alguém melhor. Esse é o grande desafio e o grande aliciente de ser professor, e eu desejo que vocês vão por aí. Muitos não entendem isso, muitos não acreditam nisso, é uma pena, assim como muitos alunos também não acreditam que a educação ela pode transformar as vidas deles, e é uma pena que eles depois se tornem adultos medíocres, muitos deles, tentando assim só apagar incêndios em lugar de serem protagonistas das suas vidas. É o que eu desejo para cada um de vocês. Professor, muito obrigado. Infelizmente chegamos ao final. Nós agradecemos pela generosidade em compartilhar não apenas conhecimento, mas principalmente uma visão e propósito. Fica claro que ensinar é muito além de transmitir conhecimento. Conversas como esta ajudam o professor a lembrar por que escolheram a profissão. Me fez lembrar do meu professor aqui agora, até meio... porque ele foi exatamente isso, né? Foi uma inspiração que me motivou, e você não esquece, é a vida inteira. Um gesto lá na sua infância que um professor faz que leva para a vida inteira. Então deixa um recado para ele.
Mas o recado é que é isso aí, é o sentido mesmo, é esse acolhimento, né? O professor tem que ter esse acolhimento, esse aluno, que ele vai fazer a diferença com certeza lá na frente. Em nome do Portal do Educador e todos os educadores que acompanham, nossa profunda gratidão por sua participação, professor. E sucesso a cada um de vocês. Todos nós temos inúmeros desafios, mas vale muito a pena enfrentá-los da forma mais tranquila possível, e a vida é muito bonita para ser vivida assim, dessa forma plena. Muito obrigado. Prof. Moran, que Deus continue a abençoá-lo e que o senhor siga sendo uma grande inspiração para todos nós professores. E você que acredita no propósito do Portal do Educador, que é cuidar de quem cuida, compartilhe nosso conteúdo. Deixe seu like e comente. Assim, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e o leva a mais educadores.